adolescentes! Como vocês estão? Então, hoje nós vamos dar início à nossa primeira lição do nosso plano de aula. Os planos de aulas, cada faixa etária tem os seus temas, e o tema de vocês é Geração Mais. Então, quando vocês ouvirem falando por aí sobre Geração Mais, no projeto ou em outros projetos, estão se direcionando a vocês. Nós somos o Geração Mais, ok? Os planos de aulas, eles também são divididos por módulos. E hoje nós vamos estudar a primeira lição do nosso primeiro módulo do nosso plano de aula, ok? Então, a nossa lição de hoje tem como título Código João 3:16. Mas que código é esse? Será o que é isso? Na Bíblia, na Palavra de Deus, temos um livro que se chama João. E nesse livro de João, no capítulo 3 e no versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma passagem muito conhecida. A maioria das pessoas, vocês, eu, já ouvimos, aprendemos, decoramos, desde criancinha, não é mesmo? Em algum lugar nós já ouvimos esse versículo. Na igreja, na escola, às vezes na rua. Essa é uma passagem muito conhecida. E às vezes nós não paramos para observar o que Jesus quis dizer com essas palavras. Não paramos para observar a riqueza que nós temos nesse versículo. O amor de Deus é a maior força que há. É incomparável, é ilimitado. Ele tem o poder de mudar qualquer situação, de transformar até um coração, por mais endurecido que ele seja. Nós não somos merecedores do amor de Deus. O amor de Deus é Ele nos dar aquilo que nós não merecemos, que é a vida eterna. E a misericórdia de Deus é Ele não nos dar aquilo que nós merecemos, pois nós somos miseráveis pecadores. Nós merecemos a morte eterna, mas Ele deu o seu único Filho para morrer e perdoar os nossos pecados. Como eu falei para vocês, muitas vezes, de tanto a gente ouvir esse versículo, de tanto a gente decorar, de tanto repetirmos, nós esquecemos de observar muitas coisas importantes que tem apenas nesse versículo. E nós vamos aprender algumas palavrinhas-chave que tem nele, ok? Então o versículo fala, porque Deus amou o mundo. Mas Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Essa palavra está se referindo a quê? A palavra mundo, nesse versículo, não está se referindo ao mundo físico, ao planeta, ao universo. Está se referindo às pessoas. Todas elas são alvos do amor de Deus. O amor de Deus cobre todas as pessoas, até aquelas que nós consideramos crápulas, assassinas, que nós consideramos imerecedoras do amor de alguém. Mesmo assim, Deus as ama. Deus ama a todos. Então, nós aprendemos aí, vimos sobre a primeira palavrinha-chave muito importante nesse versículo, que é a palavra mundo. Deus não está aqui, Deus não quis dizer, a palavra de Deus não está querendo dizer que Ele amou o mundo, o universo, o planeta. Não, esse mundo aqui está se referindo às pessoas. Então, nós aprendemos aí uma palavrinha mágica do versículo, que foi mundo. E agora nós iremos para a segunda palavra mágica, que é de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que isso quer dizer? Deus, Ele não nos ama pouco. Ele nos ama muito. Deus é amor. Ele nos ama tanto que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós. Já imaginou alguém que ama tanto que dá o seu filho para morrer por essa pessoa? Será que aqui neste mundo existe alguém que tenha coragem de fazer isso? De dar o seu filho para morrer por várias pessoas imerecedoras, pecadoras? Pois esse é o tipo de amor com o qual Deus nos amou. A intensidade do amor de Deus é tão grande que o apóstolo João, quando foi escrever, não encontrou nenhuma palavra que pudesse descrever quão grande é o amor de Deus por nós. Por isso ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos para mais uma palavrinha mágica do nosso versículo.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu. O que é dar? Doar. Às vezes, alguma roupa ou um calçado não serve mais pra gente e nós doamos para outra pessoa. E a gente fica tão feliz quando aquela pessoa gosta, quando aquela pessoa recebe, quando ela agradece. E Deus deu o seu filho para morrer por nós. Ele deu sem esperar nada em troca. Não há nada que eu ou você possa fazer. Não foi nada que eu ou você fizemos. Ele deu sem esperar nada em troca. Não temos nada a pagar. Ele quis fazer e fez. O resgate já foi pago. Ele simplesmente deu. Vamos para mais uma palavrinha-chave do nosso versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Peraí. Para que todo aquele que nele crê. Isso é muito importante e muito interessante. Muitas vezes, na nossa capacidade de julgamento, nós dizemos assim: tal pessoa não é merecedora disso. Será que alguém que mata outra pessoa, alguém que rouba, será que essa pessoa é merecedora do amor de Deus? Nenhum de nós somos merecedores do amor de Deus. Mas Deus, o seu amor é tão grande que ele alcança até pessoas assim, até pessoas que fazem isso. E não é porque eu ou você nunca roubamos, nunca matamos, que nós somos perfeitos. Não, nós também temos os nossos pecados. Eu sou má, você também é mau. Então, nós somos de uma natureza pecaminosa. Acontece que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós vamos mudar de vida. O amor de Deus pode sim alcançar essas pessoas que para nós são imerecedoras, são malvadas. Deus, ele perdoa essas pessoas. É por isso que o versículo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Mas será que esse crer é só dizer assim: eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus existe. Não, não é isso. Esse crer é acreditar que Jesus, ele nos dá a salvação. Ele morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. E também esse crer é mudar de vida, porque nós somos pecadores, não somos merecedores do amor de Deus. Mas a partir do momento que nós o aceitamos em nosso coração, nós devemos viver de uma maneira que o agrade. Então não é só dizer que acredita em Deus. Eu acredito. Não, é nós vivermos de uma maneira que o agrada. Vivermos de acordo com a sua palavra, que é a Bíblia. E nós vamos para a nossa última palavrinha mágica do nosso versículo que nós vamos estudar hoje. Vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evitar a morte é o sonho de toda a humanidade. Não é errado buscarmos a vida eterna, mas nós precisamos aprender que vida eterna não é só viver apenas indefinidamente. Vida eterna é relacionamento. Relacionamento com Cristo, com o Filho de Deus. Então, adolescentes, esse versículo é um versículo muito bonito, de muita reflexão. E às vezes, por nós ouvirmos muito, decorarmos, nós não paramos para observar a grandeza, a riqueza que nós temos nesse versículo. Que nós possamos a cada dia não estar apenas recitando, mas vivendo o que tem nele. Você entende que a vida eterna envolve um relacionamento intenso com Deus? E você tem vivido esse relacionamento? Você tem vivido, tem cultivado esse relacionamento? Que nós possamos refletir a cada dia. O Código João 3,16 traz uma mensagem linda de esperança para nós. Mas quem pode receber as maravilhas contidas nele? A resposta está no próprio código, está no próprio versículo. Todo aquele que nele crê. Então, adolescentes, para finalizar a nossa lição, eu irei apresentar para vocês 5 cores: amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Mas o que tem de mais nessas cores? Essas cores, elas compõem o plano da salvação. E o que é esse plano da salvação? Vamos aprender já.
O plano da salvação é um método de evangelização. Mas como é que eu vou evangelizar com essas cores? O que tem de mais nessas cores? Eu vou apresentar para vocês o significado de cada uma delas. Então, o plano da salvação é composto por essas 5 cores que eu falei para vocês: amarelo, preto, vermelho, branco e verde. E o que significa cada uma delas? Vamos começar pela cor amarela. A cor amarela representa aquilo que está lá em Apocalipse 21 e 21. Em Apocalipse 21 e 21 diz o seguinte: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então, a Bíblia diz que as ruas do céu são de ouro. Lá é o lugar que Deus preparou para nós morarmos com Ele. E o amarelo representa lá o que está em Apocalipse 21 e 21, que nós vamos morar nesse lugar lindo, morar com Deus. Mas tem uma coisa que nos impede de morar nesse lugar maravilhoso que Deus preparou, e é o pecado. A cor preta no plano da salvação representa o pecado e está baseado em Romanos 3 e 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3 e 23 que todos pecaram. Não é só aquele que matou, não é só aquele que roubou. Eu não xingo, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei. Mas você é pecador. Nós somos de natureza pecaminosa, já nascemos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, Deus fez esse lugar lindo para nós morarmos com Ele. Mas há algo que nos impede de morar com Ele neste lugar, que é o pecado. Mas aí vem a cor vermelha, que está baseada em 1 João 1 e 7, que diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Deus fez um lugar lindo para nós morarmos com Ele. Ele preparou este lugar, mas tem algo que nos impede de entrar nesse lugar, que é o pecado. Mas aí Deus mandou o seu Filho para morrer numa cruz, derramar o seu sangue e lavou os nossos pecados. E através do Filho de Deus, nós podemos entrar no céu e morarmos com Ele para sempre. Então, Cristo morreu por nós, derramou o seu sangue, nos lavou, limpou o nosso coração. E então vem a cor branca, que está baseada em Salmos 51 e 7, parte B, que diz o seguinte: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cristo morreu por nós para nos purificar. Ele nos lavou, Ele nos limpou e nos tornou brancos como a neve. E depois vem a última cor, que é a cor verde, que está baseada em 2 Pedro 3 e 18, e diz o seguinte: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus no nosso coração, nós precisamos mudar de vida, devemos mudar de atitude. Nós não somos mais a mesma pessoa e é por isso que nós devemos orar, ler a Bíblia e ter esse crescimento, que é o que significa a cor verde. Crescer não em estatura, mas em graça, lendo a palavra de Deus, orando, buscando a cada dia viver de uma forma que agrade a Deus. Essa é uma simples maneira de aprendermos sobre o amor de Deus por nós. O plano da salvação é uma forma bem simples e bem clara do amor de Deus para conosco. O amarelo, que é o lugar lindo que Deus preparou para nós, mas tem algo que nos impede de entrar lá, que é o pecado, que é a cor preta no plano da salvação, que nos impede de entrar nesse lugar que Deus preparou para a gente. Mas aí tem o sangue de Jesus, que foi derramado para nos limpar, para nos purificar. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus na nossa vida, o nosso coração ele fica limpo, que é a cor branca. E depois que o nosso coração fica limpo, que nós aceitamos Jesus,
nós precisamos da cor verde, que é o que significa o crescimento, a oração, a leitura da palavra de Deus. Viram como a palavra de Deus não é tão difícil de entender assim? E também nós podemos evangelizar, falar do amor de Deus para outras pessoas usando as cores, que nós possamos a cada dia estar buscando, orando, lendo a palavra de Deus e aprendendo a cada dia e vivendo de uma maneira que o agrada. Agora vamos para as nossas atividades. Eu vou explicar para vocês o que vocês irão fazer. Vocês receberam uma folhinha desse jeito. O que vocês vão fazer com ela? Já tem os corações. Agora vocês irão só colocar na frente cada referência do que significa cada cor. E vocês irão entregar para alguém que vocês queiram que aceite Jesus no coração, ok? E a outra atividade que vocês receberam foi um quebra-cabeça. Vocês irão recortar e irão mandar a foto para mim dele montadinho. É um quebra-cabeça com o nosso versículo, com o versículo que nós aprendemos. Se vocês quiserem colar em uma folha e pegar ele no guarda-roupa de vocês, ou quiserem deixar ele desmontado mesmo, pode deixar, fica a critério de vocês, tá bom? Vocês vão recortar e vão mandar a foto dele. Depois de recortado, vocês irão montar novamente e irão mandar a foto para mim. E por fim, vocês receberam uma linha e umas miçangas. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer uma pulseirinha. E eu vou ensinar para vocês como que vai ser. Agora vocês têm uma pulseirinha com as cores do plano da salvação e têm a oportunidade de pregar o evangelho por aí usando uma pulseira. E eu espero que vocês não percam a oportunidade de falar do amor de Deus para as pessoas, certo? Usem, aproveitem a oportunidade que vocês têm de falar do amor de Deus. Qualquer dúvida sobre as atividades ou sobre a lição, alguma observação, só falar comigo. Tchau e até mais!